sentido. Aqui foi um outro experimento, quem é meu aluno dos outros cursos, já falei sobre esse experimento, tá? Falei de uma outra forma, vou trazer novamente agora de uma forma diferente, né? Que é o experimento aqui de separação dos elétrons, né? Pegaram um elétron, né? Porque lembra de um átomo? Tem um átomo lá, né? O núcleo, e em volta tem os elétrons orbitando. Os elétrons que estão orbitando em volta, eles estão ligados, né? Tem dois elétrons que são ligados entre si, tá? Então, e esses elétrons que são ligados no mesmo átomo, um gira para uma direção e o outro que está ligado a ele gira na direção oposta. Esse giro que ele faz é chamado de spin, tá? Então, um spin é uma direção e o outro para outra direção. O que eles fizeram, então? Eles separaram, forçaram a separação desses elétrons que são interligados, né? São correlacionados. Eles pegaram um elétron que estava girando, por exemplo, para a direita, tá? Aqui eu trouxe essas setinhas só para vocês entenderem, né? Que uma é uma direção e outra é outra, tá? Pegaram um elétron que estava girando uma direção e separaram ele do outro que estava girando na outra direção. Colocaram em locais bem distantes. Aí, depois de separados, eles pegaram um dos elétrons, por exemplo, que estava virando para a direita, e forçaram ele a mudar o spin, ou seja, mudar a direção da rotação para a direção oposta, né? Então, se ele estava girando para a direita, forçaram ele a girar à esquerda, por exemplo, tá? Automaticamente, instantaneamente, ao eles mudarem a rotação daquele elétron, o outro elétron, não importa onde esteja o outro elétron, eles podem estar em salas distantes, cidades distantes, em outro lugar do universo distante, não importa a distância onde eles estejam. No mesmo momento que um mudou o giro, o outro, aonde quer que ele esteja, mudou também, para continuar essa ligação entre os dois. Então, se um estava girando para a direita e o outro para a esquerda, aquele que mudou de direção, o outro também vai mudar para continuar mantendo essa conexão. E essa mudança, ela é instantânea, automaticamente. Aqui está escrito velocidade zero. Zero, por quê? Porque não tem velocidade, é no mesmo momento. No mesmo momento que você mudou um, o outro muda também, automaticamente, tá? Como não importa a distância. Então, esse experimento foi chamado de entrelaçamento quântico. O que se faz com um elétron aqui pode mudar o outro elétron, não importa onde ele esteja. Explicando, por exemplo, né, para quem está nesse meio holístico, os atendimentos à distância, como eles funcionam, tá? Significa que estamos todos ligados. Se nós viemos de uma explosão como o Big Bang, né? O Big Bang foi uma explosão. Para quem é aluno do portal, nós vimos lá, né, no modo do universo da criação, né, que o todo, o criador, ele era uma coisa só. Ele resolveu, então, se experienciar. Então, o Big Bang seria essa explosão aí de quando o criador resolveu começar a se experienciar. Então, tudo surgiu dele. E está tudo conectado nele. Tudo no universo é conectado. Nós somos feitos da mesma coisa. Então eu consigo interferir na sua vida, você consegue interferir na minha, porque nós estamos interligados nesse entrelaçamento quântico. Não importa a distância em que eu esteja de você, eu vou conseguir agir sobre você e você sobre mim, quando a gente trabalha com energia, né? Eu sempre falo nos meus cursos que energia não tem tempo e nem espaço. O que eu estou explicando hoje para vocês é exatamente isso de forma mais científica, né? Não tem tempo e não tem espaço, ou seja, não tem espaço porque vocês viram, não importa a distância onde os elétrons estejam. Se eu mexer com uma coisa aqui, eu mexo com a outra onde ela estiver. Por isso que os atendimentos à distância funcionam, as terapias holísticas, né, energéticas. Porque nós estamos trabalhando com os elétrons, com os átomos. Então, o que eu fizer aqui vai chegar para o outro lá instantaneamente, tá? E também funciona no espaço-tempo, ou seja, até no passado a gente consegue transformar e mudar informações que estão no passado. Vocês vão ver mais para frente. Vamos lá, então? Aí, então, trazendo isso para o universo da espiritualidade, né? O olho do observador é uma consciência, ou seja, o que tem atrás do olho? Existe uma mente, uma consciência. É essa consciência que interage com o átomo. O átomo,
por ele mudar de comportamento quando ele é observado, é porque ele também é uma consciência. Entende como a gente influencia o meio que nos cerca? Isso aqui pode bugar a mente de não sei se vocês conseguiram entender isso que eu estou falando agora para vocês, a profundidade. O que é uma partícula? Partícula é matéria, é física, né? Coisa que a gente pode palpar. Partícula. A onda são coisas mais subjetivas, né? São coisas mais não tão matéria, ou seja, que estão num nível mais de uma frequência mais elevada, ou seja, não é tão matéria, está mais sutil. Agora, quando o átomo se comporta como partícula, significa que ele é matéria. E quando ele se comporta como onda, significa que ele já não é matéria. Né? Mas se ele se comporta como partícula e como onda, significa que ele é matéria e não é matéria. Essa é a conclusão, vamos dizer assim, do experimento. Ele é e não é. E como ele é e não é? Por que muda? Nesse caso do experimento, foi o olho do observador. Porque nós influenciamos. Então, tudo que eu estou vendo hoje, se a gente for começar a parar para pensar no que eu acabei de explicar, as coisas físicas que eu estou vendo hoje só existem porque eu estou olhando. Se eu não estivesse olhando, elas não existiam. Não da forma que eu enxergo. Pode parecer maluco, mas se a gente for olhar, observar essa analogia, né, desse entendimento do experimento que foi feito, é isso, entende? Nós influenciamos as coisas só de olhar para elas. Nós influenciamos as coisas só de estar em contato, consciência com consciência. Mais uma vez explicando para vocês como que as terapias, opa, meu despertador, como que as terapias à distância funcionam, ok? Como vocês conseguem curar coisas dentro de vocês só de olhar para as coisas que vocês têm. Sabe aquela questão que a gente fala? Não tem como curar aquilo que você nem sabe que você tem de problema, né? Primeiro você tem que trazer a consciência para aquele problema, ou seja, você precisa enxergar que aquilo é um problema. Aí você vai buscar cura. Também leva esse mesmo raciocínio. Se eu não enxergo que aquilo é um problema, ele não existe na minha mente, na minha consciência, ele não existe. E aí, quando eu olho para ele, eu trago consciência para ele, aí ele age, ele existe, já consigo agir sobre ele. Entende a analogia? Ah, Márcia, nossa intenção é o influenciador. Isso. A nossa intenção que influencia as coisas a acontecerem. Entende? Isso aqui é profundo, tá? O observador nada mais é, então, do que uma consciência que interage com outra consciência, porque o ato é uma consciência, que é a consciência do ato, né? Como eu falei. Podemos mudar eventos apenas adicionando uma nova informação no espaço-tempo, observando, trazendo consciência. Olha essa informação, que profunda. Então, se só de observar eu consigo mudar o comportamento, me desculpa aí a tosse, só de observar eu consigo mudar o comportamento, isso explica também, quem é meu aluno das outras terapias, né, dos registros acásticos, por exemplo, quando a gente vai lá atrás acessar uma informação da hipnoterapia acástica, né, uma informação que está em outras vidas, ou uma informação que está no passado, aí só de a gente entrar naquela informação de novo e acessar, a gente já está fazendo o olho do observador. A gente já pode mudar aquilo que aconteceu no passado. Porque, olha aqui, tem uma parte do experimento, acho que eu não falei dessa parte, desculpa, em que eu comecei a falar, acho que eu não terminei, não concluí, em que eles estavam jogando o átomo, né? Jogavam primeiro vários átomos de uma vez, né? E viram que, olhando, eles se comportavam de uma forma, não olhando outra. Aí eles começaram a disparar um elétron de cada vez. Aí eles fizeram o quê? Não vamos olhar até o elétron passar pela fenda. Então, a gente não vai olhar. A hora que o elétron passar pela fenda, porque daí, depois que ele passou, ele já começa a se comportar como onda, né? Pelo menos assim eles esperavam,
né? Aí não tem como mudar mais. Então, vamos olhar depois que ele passou pela fenda. Então, eles esperaram o elétron passar pela fenda e eles observaram. E mesmo fazendo isso, o elétron, na hora que eles observaram, o elétron mudou de comportamento e começou a agir com partícula. De novo. Como isso? Ele já passou pela fenda, ele já estava num movimento diferente. Como ele conseguiu voltar? Ele teria que voltar no tempo, voltar na fenda e passar de novo para passar como partícula. Entende? Como isso é possível? Desculpem, a minha garganta tá seca. Como isso era possível? Significa, então, que o elétron voltou no tempo? Entende a complexidade disso? Para os cientistas, principalmente, que são extremamente materialistas, têm dificuldade de entender isso, né? Isso significa que a nossa consciência pode agir sobre eventos que estão no passado, que já aconteceram. Então, quando a gente entra numa terapia regressionista, num registro acástico, numa hipnoterapia acástica, quando a gente entra lá atrás e acessa a informação que está na nossa vida passada, ou até no passado dessa mesma vida, nós entramos naquilo lá, nós conseguimos alterar aquela informação. Por isso que essas terapias funcionam. Porque o olho do observador que muda a energia, a consciência daquilo que aconteceu, né? A gente pode mudar até o que está no passado. Mais uma vez, a ciência comprovando aquilo que a gente já vem trabalhando, tá? Márcia está colocando aqui, nossas crenças limitantes agem partículas fazendo analogias com o exemplo. Peraí, deixa eu entender. Nossas crenças limitantes agem partículas fazendo analogia com o exemplo. As nossas crenças limitantes agem como partículas, né? Isso. Fazendo analogia com o exemplo. Também? Exato. Exatamente. Tá? Então, quanto mais tentam comprovar a matéria, ou seja, os físicos estão tentando, não, eles estão tentando comprovar essa parte holística, essa parte invisível da coisa. Eles não querem isso, eles querem trazer isso para o mundo da matéria. Então, todos esses experimentos que eles fazem é para comprovar a matéria, comprovar aquilo que se pode ver com os olhos, né? Comprovar que tudo é matéria. Mas cada vez que eles tentam comprovar que tudo é matéria, mais eles estão comprovando que, na verdade, a matéria, ela não é visível nem palpável. Né? Ó, quanto mais tentam comprovar a matéria, ou o mundo físico, visível, palpável, mais eles comprovam, por outro lado, a energia, a não fisicalidade, o invisível e a consciência. Tá? Então, quanto mais os cientistas afundam nesses experimentos, nessa questão toda, mais eles estão comprovando aquilo que eles não estavam buscando, né? Que é a energia, o mundo invisível, a consciência. Tá bom? Então, eu gosto de trazer esse entendimento para vocês terem essa base, saber que a gente está pautado numa base sólida, que é a física, que é a ciência, né? Por mais que a espiritualidade, esse mundo holístico já esteja mais avançado, entre aspas, né, do que a física, porque para nós que já estamos inseridos nisso, não precisamos de muito para acreditar nessas questões, né? Basta experienciar e sentir que a gente já acredita. A física, não, elas precisam de provas concretas das coisas de como as coisas funcionam. E tá tudo certo como está. Nós precisamos dessas bases, né? Para entender o sistema. Então, o meio holístico sempre vai estar um pouquinho mais avançado, mas a física está chegando lá, está acompanhando e está podendo cada vez mais trazer essa base para a gente poder seguir com a nossa linha, tá? E está pautado aí na ciência também.